beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje divide aqui em 4 partes e mais uma vez vamos ter que começar falando sobre ele. Jair Messias Bolsonaro, o homem mais badalado do Brasil e que depois se convocou para os seus atos no dia 25, aí que a imprensa não para mais de falar dele. E obviamente, quero mostrar para vocês algumas coisas em torno do dia 25, tem algumas coisas bem interessantes mesmo. Quero mostrar para vocês algumas notas e mostrar para vocês a força que algumas movimentações têm. Vocês vão ver, e eu cumpro com o que eu falo, sem achismo, sem nada. Depois eu quero falar também sobre a história da transferência que Bolsonaro fez para os Estados Unidos. Vou até começar falando sobre isso. Quero falar também de algumas coisas que envolvem questões jurídicas que vão nos conectar ao segundo tema. Se lembra daquela história que ocorreu, uma confusão no aeroporto de Roma? Então, ontem o caso voltou para os jornais porque a Polícia Federal meio que chegou a uma conclusão que eu acho que não agradou a turma que faz o L, a turma da Rede Globo. E eu quero obviamente mostrar para vocês e trazer vários comentários sobre esses assuntos que eu acho que dificilmente alguém vai conseguir falar sobre os mesmos assuntos e vocês vão entender sobre o porquê. Depois quero falar sobre o Dilma, crise, segurança pública, quero falar sobre a questão lá de Mossoró, do presídio, trazer mais informações e no final, se der tempo, tem mais umas coisinhas diversas sobre Arthur Lira, eleições, enfim. Mas vamos começar já falando da questão da transferência para os Estados Unidos. No dia de ontem a gente comentou, trouxe alguns assuntos assim, mostrando os absurdos que a imprensa falou. Até a gente vai comentar sobre algumas coisas porque, para minha surpresa, teve um jornalista que é crítico de Bolsonaro que está tratando dessa questão da forma como eu acho que ela deveria ser tratada, como um grande absurdo. Nem oposicionistas estão engolindo esse novo engodo. Só eu quero começar mostrando, a versão de Bolsonaro das coisas. Vamos ouvir. Quinta-feira, 15 de fevereiro. A imprensa vem noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei em dezembro de 22 para os Estados Unidos R$800 mil à espera de um golpe. Primeiro, enviei sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seriam os Estados Unidos. Porque é um país democrata que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Um abraço a todos. Tá vendo aí, né? Bolsonaro explicando de forma fácil. Até Luffy veio aqui dar uma olhada para dar risada do consórcio que segue mentindo. Mas talvez, você não viu o que a gente comentou ontem, talvez você não viu algumas análises nas redes sociais. Aí você fala, tá, mas será que tem como levar Bolsonaro a sério? Tá, será que realmente os Estados Unidos iria bloquear ou não? Se esses argumentos não são suficientes para você, vamos dar uma olhada em algumas outras coisinhas. Você vê aqui, ó, Rafael Gloves, o cara é do mercado, o cara que entende sobre o poder do dinheiro, entende um pouco dos Estados Unidos, mora lá. Ele fala assim, ó, dólar no final de dezembro, 5,28. Mandando R$800 mil para os Estados Unidos, considerando taxa bancária, etc., Bolsonaro deve ter recebido mais ou menos $145 mil. Este valor não dá para comprar um apartamento de 1/4 na pior região de Orlando, para onde ele foi. Nem golpe esse homem sabe dar. Que é uma coisa sem pé nem cabeça. Mas, normalmente, o pessoal atrela o Rafael Gloves, quem acompanha na rede social, um cara mais à direita, fala, tá passando pano para Bolsonaro. Não vou comprar a história e essa opinião. Beleza. Aí que tá o que eu disse para vocês. Eu gosto de trazer, principalmente, as notas do consórcio, porque quando você traz o vídeo do próprio Bolsonaro, quando você traz o comentário de alguém da direita, normalmente você só tem força e apelo entre as pessoas da direita. Quem é da oposição, ou quem não é de direita, fica meio assim, quem tá mais aos centros isentões, fala, passando pano. Mas e aí agora? É o Mário Sabino.
Vão falar que o Mário Sabino é um bolsonarista que tá passando pano para Bolsonaro? Mauro Sabino, que é ao lado do Diogo Mainardi, fundador do Antagonista? Porque Mauro Sabino comenta sobre o caso e demonstra, né, como é difícil de comprar a narrativa do consórcio, que é a narrativa oficial do governo. Esse é o título do seu texto. Jair Bolsonaro é o sujeito mais estúpido da história brasileira? Interrogação. E eu acho que não é, né? Ele tá fazendo uma pergunta. Aí ele faz algumas provocações. Ele começa falando o seguinte: os brasileiros que ainda leem jornais se deparam hoje com a notícia bastante curiosa. E esse início vai fazer sentido quando ele encerra o texto. Ele não está falando os brasileiros que ainda leem jornais de forma aleatória. Porque vocês vão ver que no final ele vai criticar o consórcio. E criticar a forma como os jornalistas militantes estão aumentando situações, deturpando coisas, desinformando para perseguir um lado. E essa perseguição vem sendo notada pela população e o jornalismo vem caindo em descrédito. Mas vamos lá. A de que Jair Bolsonaro transferiu R$800 mil para os Estados Unidos em operação de câmbio devidamente registrada. Esse é o super golpista. Ele ainda transfere, né, tudo registrado no papel bonitinho de um banco brasileiro para a subsidiária do mesmo banco brasileiro. Não saiu de dentro do Banco do Brasil. É um gênio. Esse Bolsonaro é um gênio. Pouco antes de viajar para lá em dezembro de 2023. E aí, a PF faz a seguinte ilação sobre a transferência. Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros ilícitos e ilícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento. Ainda tudo é pobre. 800 mil. Para um cara que está aí há 30 anos na política. Não conseguiu nem bater milhão. Esse é Bolsonaro. O detalhe está no advérbio. Possivelmente. Possivelmente, eu poderia ter cabelos. O Mário Sabino é careca. Possivelmente, o Brasil poderia ganhar um Nobel de Física. Possivelmente, Lula poderia ler Homero. Eu acho que já deu para notar que o Mário Sabino está discordando, né? Ele está achando meio ruim a forma como as coisas estão acontecendo. Segundo a ilação da PF, presume-se que Jair Bolsonaro colocou todo o seu dinheiro em uma conta bancária nos Estados Unidos para o caso de dar errado o golpe, que nunca foi dado. Como deu errado o golpe, que nunca foi dado, ele voltou para o Brasil. Como assim? Então, o documento da PF também diz o seguinte: alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos os seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os Estados Unidos para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos. Aí o Sabino fala: Jair Bolsonaro despachou então todo o seu dinheiro para os Estados Unidos para se proteger de investigações e processos sobre a tentativa de golpe, mas ele retornou ao Brasil, mesmo com o fracasso da tentativa de golpe, mesmo sabendo que seria alvo de investigações e processos. Mesmo sabendo, ele voltou. O dinheiro lá e ele aqui, sem poder sair do país. E aí o Mário Sabino conclui falando: se a Polícia Federal estiver certa, a única conclusão possível é que Jair Bolsonaro conseguiu a façanha de ser o sujeito mais estúpido da história brasileira. É a hipótese benigna para os cidadãos que ainda acreditam no Estado de Direito e ainda leem jornais. Ele está basicamente como: olha, tomara que a Polícia Federal esteja certa, porque senão os cidadãos que ainda acreditam no Estado Democrático de Direito e que leem os jornais vão se decepcionar. Porque se for o contrário, a turma vai se decepcionar. Nem o Mário Sabino compra esse engodo. Gente, é uma questão que você faz poucas reflexões e você vê os absurdos. Mas de onde que saiu essa nota? De onde que saiu essa história? Robson Boni, da tropa dos grisalhos. Tô falando pra vocês, a turma dos grisalhos tem alguma coisa contra o Bolsonaro. Não sei se é porque o Bolsonaro pinta o cabelo, e aí a galera se sente na obrigação, aí tem que pintar meu cabelo também, aí fica com raiva, eles não querem se cuidar. Não sei o que é, mas a tropa dos grisalhos tem um problema com o Bolsonaro. Robson Boni, Rodrigo Rangel, Guga Noblar, William Bonner. Sabe, é uma dor de cotovelo que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Advogado de Valdemar deixa casos de Bolsonaro, saiba por quê.
Manchete meio clickbait, mas tudo bem, tá dentro do campo do aceitável. E é triste ver a motivação. A destituição de Bessa estaria relacionada à decisão do ministro de proibir contato entre Bolsonaro e Valdemar, mesmo que por meio de advogados. Que, inclusive, essa decisão foi criticada por advogados dos mais diversos numa nota da Folha de São Paulo. A OAB está questionando isso também. Bessa também é advogado do presidente nacional do PL. Então, como já está aí, já advoga para o Valdemar há muito tempo, entre Valdemar e Bolsonaro, vai ficar lá com o Valdemar e Bolsonaro vai contratar uma nova advogada para cuidar de vários dos seus casos. Acho que a explicação está bem simples. Falando sobre essas questões também judiciais, o ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins, ele foi preso na operação. E aí os seus advogados pediram que ele fosse solto. Não viam motivos para ele continuar preso. E aí a Veja ontem soltou essa nota, que foi negado, né? Ele segue preso. Entendo o motivo da prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. De acordo com trechos do relatório da Polícia Federal, que constam na decisão que autorizou a operação na semana passada, Martins fez parte da comitiva que acompanhou Bolsonaro a Orlando em dezembro de 2022 e até o momento não havia registro de retorno do ex-assessor ao Brasil. Por isso, tinha-se que o endereço dele era incerto, o que foi usado como motivo para a prisão preventiva. Então, em tese, a motivação para prendê-lo é porque ele saiu do Brasil e não retornou. Saiu do Brasil e não retornou. Saiu do Brasil e não retornou. Então a turma ficou, eita, será que ele vai sair de novo? Será que ele vai fugir? A turma ficou com medo. Essas foram as conclusões da Polícia Federal. Aí, olha que só que como são as coisas. Após que foi publicado essa nota na revista Veja, a revista Oeste solta uma nota sobre o mesmo tema, exclusivo. Assessor de Bolsonaro não viajou para os Estados Unidos. Eu falei, uai, mas a Polícia Federal falou que sim. A turma tá falando que não? Aí eu fui lá, dar uma olhada na nota. Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 para sustentar a ordem de prisão, né? Foi alegado que Felipe estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial. Ao contrário do que afirmou a decisão, o ex-assessor sempre esteve em solo brasileiro. Ele viajou apenas para Curitiba em 31 de dezembro daquele ano para fixar residência naquele estado. Oeste teve acesso aos bilhetes de voo de Felipe Martins, que seguiu de Brasília para a capital paranaense em um voo da Latam Airlines. Não é a primeira vez que a gente vê um caso que a gente fica nos questionando um tiquinho. Você vê, vou pegar um caso recente. Quando tivemos aí a busca e apreensão contra o Jordi, naquele caso lá do CVC, que mandou mensagem, e aí líder, o Paulo Capello do Metrópolis, dia depois, mostrou que a turma falou que ele estava meio que lá em Brasília, que tinha uma foto, etc. E depois descobriu que a foto, na verdade, era de janeiro de 2019. Ele não foi a Brasília no ano passado, ele foi a Brasília para posse de Bolsonaro. Inclusive a foto estava meio distorcida, né? Não é distorcida. Ele removeu um broche que estava no peito, acho que dele e do cara que estava ao lado, que estava lá, posse Bolsonaro. E essa foto teria sido publicada pelo próprio CVC na sua conta de rede social. Então, assim, eu espero que as autoridades botem a mão na consciência, respirem, né? A defesa aí deve entrar em contato, mostrar, espero que apresente aí o bilhete, mostrar, cara, olha só, vejam como são as coisas. Acho que teve um certo engano no que está acontecendo. Talvez seja por isso que o ex-ministro Marco Aurélio Mello falou, né? Pô, tem que tirar um pouco o pé do acelerador. Cara, tá meio ruim, tá meio ruim. As coisas estão meio ruins. Aí, vejam só isso daqui. Mônica Bergamo, vocês conhecem ela, é a porta-voz do PT na Folha de São Paulo. A Mônica Bergamo, ela realmente é a porta-voz do PT na Folha de São Paulo, inegável. A Mônica Bergamo, normalmente é a pessoa que publica esse tipo de nota, onde ela, às vezes, não coloca em destaque o nome do grupo para tentar causar uma certa credibilidade para o leitor de manchete. E aí os petistas conseguiram usar a nota, porque se você coloca o nome do grupo, tem leitor de manchete que não se aprofunda nas coisas que compra. Porque tá assim, ó, grupo jurídico diz que Bolsonaro
expõe desespero e farsa ao convocar na Paulista. Aí você fica, nossa, um grupo jurídico falou isso é na Folha de São Paulo? Aí quando você vai olhar o subtítulo, prerrogativas. Pô, não é um grupo jurídico, até é. Mas não é honesto falar do prerrogativas assim. O Prerrogativas é um grupo de juristas apoiadores do Lula. Isso não é para descredibilizar nem nada, mas isso faz total diferença. Não é uma entidade de classe que tem pessoas de diferentes vertentes. É um grupo, claro, que foi criado num contexto para apoiar o Dilma contra tudo que estava acontecendo contra ele. Não é tipo uma OAB, uma associação de advogados que tem uma opinião assim, que aí beleza, você fala, poxa, é um negócio meio super partidário. No momento tem uma eleição, às vezes pode ter a direita, às vezes pode ter a esquerda, às vezes pode ter o centro, então, enfim, pode ter uma certa mudança. Mas o Prerrogativas é tipo soltar a nota. Petistas dizem que Bolsonaro expõe desespero. Aí o leitor vai falar, é óbvio que o petista vai falar isso. É óbvio. É óbvio. Aí a Mônica Bergamo vai pro texto e ela continua desonesta. O grupo Prerrogativas, composto por juristas, advogados, defensores e professores da área de direito. Tá. Porque assim, no passado, quando saíam notas do Prerrogativa na Folha de São Paulo, por exemplo, na coluna do Painel, que é um coluna que também cobre os bastidores da política, mas quem está à frente é o Fábio Zanini. O Fábio Zanini coloca grupo, prerrogativa, compor jurídico, blá, blá, alinhados ao Lula. Então, você dá a informação que é crucial para você entender a notícia. Mas eu trouxe isso daqui não só para criticar o jornalismo da Mônica Bergamo, para relembrar um pouco o que é a Mônica Bergamo. E por quê? Por quê? Porque é das coisas que me deixam chateado. No dia de ontem, a Mônica Bergamo veio com furo. Mangabeira Unger se reúne com Bolsonaro e diz que entrará com habeas corpus contra a sua prisão. Ele já consultou interlocutores políticos e da área jurídica e afirma querer reconciliar o país. Horas depois, o Igor Gadelha solta uma nota menos intensa. Bolsonaro teve 2 conversas com Mangabeira, guru de Ciro Gomes. Jair Bolsonaro e Mangabeira Unger, guru de Ciro Gomes, tiveram ao menos 2 conversas recentes sobre a situação jurídica do ex-presidente. E ao longo da nota, o Igor Gadelha deixa bem claro também que o Mangabeira está preocupado com o momento atual, que isso, aquilo outro, etc. tudo mais. Guardando essas 2 informações, o Mangabeira Unger foi às suas redes sociais comentar sobre o caso e ele fala assim, ó: informo ser falsa a notícia de que pretendo fazer a favor do ex-presidente Bolsonaro um pedido de habeas corpus preventivo. Na primeira oportunidade que tive, tratei de expor a meus concidadãos como vejo a perigosa situação que se estabeleceu no país. Deixa eu ver se eu botei aqui. Coloquei. Então tá aí, ó. Primeira oportunidade que tiver, tratarei de expor a meus concidadãos como vejo, esse final é importante, a perigosa situação que se estabeleceu no país. Ele nega a informação do habeas corpus, mas ele dá a entender no final que ele acha que não tá bacana as coisas que estão acontecendo. E obviamente ele não acha, porque ele realmente, o Mangabeira teve com o Bolsonaro. Isso não tem como negar. Teve o primeiro almoço, foi publicado, tudo bem, beleza. E o primeiro, eu não vi o Mangabeira reclamar de nada. Eu acho que ele não se incomodou se alguém vazasse a informação. Aí, onde é que eu quero chegar? Veja que ele fez questão de falar, ó, é falsa. O que a Mônica Bergamo tá falando de eu fazer essa atuação, isso é falso. Esse portal O Cafezinho é tipo o Brasil 247, Revista Fórum, TCM, é os blogs petistas. Olha todo o processo. A nota, a imagem, a semiótica, o cafezinho. Vocês sabem que a esquerda odeia a Jovem Pan. Eles pegam uma imagem do Mangabeira, numa entrevista à Jovem Pan, para criticá-lo em relação ao caso divulgado. Mangabeira Unger leva a chinelada de Mônica Bergamo após tentar desmentir a ação pró-Bolsonaro. Na tarde desta quinta, a colunista Mônica Bergamo da Folha entrou em confronto direto com o filósofo Roberto Mangabeira, blá, 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 blá. Gente, a informação pintou na Mônica Bergamo, pintou no Igor Gadelha, por causa de algum fofoqueiro. Isso às vezes me dá nos nervos. Muito ajuda quem não atrapalha. Você vê que não é de hoje.
Sempre no entorno de Bolsonaro tem algum fofoqueiro descarado, dá vontade até de xingar, descarado. Vendo algumas notas que saíram na imprensa, eu fiquei meio assim, será que foi fulano, Beltrano? Que eu fiquei lendo algumas coisas, mas não vou ficar causando intrigas. O mais que eu acho que eu sei quem foi. Qual a necessidade disso? Você vê a importância. Eu acho importante esse diálogo, porque é uma coisa que eu... O exemplo que eu já dei, inclusive, falando do Mário Sabino. Uma pessoa de direita reclamando do ocorrido, ninguém liga. Não chama atenção, porque é um cara de direita defendendo o Bolsonaro. Agora, quando é uma pessoa que está fora da bolha e que é conhecido por ter, em tese, um posicionamento, ou pelo menos está numa bolha diferente, aí você fala, pô, peraí. Por que um cara que não é da direita tá falando que o que tá acontecendo contra Bolsonaro não é bom pro país? A pessoa para pra tentar entender. Você vê, os caras lá, que a gente precisa nem falar o nome. Eu acho que eles não dão entrevista pra turma da direita. Mas o presidente da corte, recentemente, concedeu entrevista pro Mangabeira. Teve um vídeo que circulou nas redes sociais que o Mangabeira, até espivitado, né? Fez uma perguntinha capciosa, colocou em maus lençóis e no respeito. É um cara que é jurista, é um cara que dá aula em Harvard, então tem um peso. Aí você vê, isso tá acontecendo, aí vê um fofoqueiro descarado, querendo aparecer, talvez mamar jornalista, e fica vazando informação. Ou então tá tentando sabotar Bolsonaro. Em todo o cenário que tá acontecendo, qual a necessidade? E ainda mais vazar uma informação de uma coisa que você nem sabe. Esperava pelo menos fazer. Faz, depois que estiver pronto, se fosse fazer aquilo mesmo, aí divulgava. Sério mesmo, bicho. Aí ainda tem gente que fala, não, Bolsonaro fazer aqui uma estratégia construtiva, pra quê? Já tem tanta gente sabotando o cara. Tem tanta gente que só atrapalha, um bando de fofoqueiro. Sério mesmo, velho. Coitado do Jair. Coitado do Jair. Mas vamos mudar, que tem coisa pra se alegrar. Aqui é mais essa coisa que chama a atenção. Essa nota aqui fala coisas que eu acho que são óbvias. Tem outro que fala, nossa, fiquei surpreso. Por exemplo, veja quem vai e quem já avisou quem não poderá ir à da Paulista. A Damares falou que vai poder ir porque tinha um evento que já estava marcado. O Luciano Hang falou, eu não vou porque... Vocês devem entender o lado do Luciano Hang, né? Eu acho que tá bem claro. O holofote, o alvo nele tá gigantesco. A outra fala do Jorginho Melo, mas o Jorginho Melo já tinha um evento também marcado, oficial. Não é nem no Brasil, é um evento internacional. Já tava na agenda do governador. E aí vai depois falando várias pessoas que vão participar. A nota do Estadão diz, ó. Ao Estadão, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, disse que vai comparecer ao evento. Quem também confirmou a presença foi o Ricardo Salles. O Salles, que é deputado federal em São Paulo, falar que vai estar com o Jair, surpreende vocês? Não surpreende. Porque isso é o mínimo que a gente espera do Salles. E eu acho que nem precisava esperar. Já era óbvio que o Salles ia estar com o Bolsonaro. Óbvio. O Salles está lá. Aliado de primeira hora. Agora o Ciro Nogueira, você fica assim, nossa, o Ciro Nogueira vai, causa uma certa surpresa. Aí depois disso, Jorge Seife e Marcos Pontes também vão. Não, Marcos Pontes é também de São Paulo, não faz muita coisa. Fala, pô, o Seife, por mais que o Seife não seja de São Paulo, nossa, o Seife ali, Bolsonaro em carne. Mas é bacana ver todo mundo indo. Aí depois o Estadão fala, quem também vai estar é o Pedro Lupion. Eu falei, pô, Pedro Lupion vai estar lá, nossa. Pedro Lupion não é nem do PL, é do PP. É o presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Importantíssimo. Mostrar força institucional. A FPA tem 324 parlamentares. 324 é a maior bancada da Câmara. O presidente tá lá, isso é importante. Vai salvar o Brasil? Vai pacificar? Você acha que não. Mas ainda assim eu acho importante. Eu espero que todos os políticos mais à direita nesse Brasil, que se preocupam com o estado das coisas, vão e participem. É esse o tipo de ação que eu espero. E quem gosta de Bolsonaro. Só que tem uma que ainda que foi mais importante. E quem pegar o vídeo de ontem, quando eu... Tá logo no início, que tá ali o vídeo do Gil Diniz. O Gil Diniz, na verdade, compartilhando o vídeo da Raquel Landim,
onde a Raquel Landim fala que o Tarcísio confirmou que vai participar. Eu falei, gente, isso aqui é importantíssimo. Porque a imprensa toda tá criticando, tá falando mil uma coisa, tentando intimidar. E teve a questão lá da notícia falta das torcidas fake, né? Vai ter uma manifestação das torcidas no mesmo dia. Eu falei, pô, isso é importante. Que o Tarcísio indo, tem muita gente que fala, nossa, o Tarcísio é um cara meio moderado. Pô, se até o Tarcísio vai, né? Eu também vou. E ajuda a colocar mais pressão nesse meio de campo. Falei isso no vídeo de ontem. Aguente só um segundo que a gente vai falar do Tarcísio. Líder do PL chama deputados para a manifestação de Bolsonaro. Diferente dos fofoqueiros, eu é que eu nem gosto do Altineu. É do PL raiz. Mas tá fazendo certo. Tem que reconhecer quando faz certo. Parabéns ao Altineu. Distribuiu uma nota no grupo dos deputados. Ele enfatiza a importância da participação de todos os membros do PL. É fundamental que estejamos unidos em um movimento pacífico, assegurando a manutenção da ordem e propagando nossas ideias e valores de forma respeitosa. Acho que tá certo. É o líder do PL na Câmara, tem que agir como tal. Parabéns ao Tineu. Quando acerta um, ele tem que falar. E aí, vamos falar dele. No vídeo da Folha, foi bacana, muito bom o Tarcísio falar com a CNN, com a Raquel Landim. Agora, se ele fizesse realmente um vídeo, nossa, ia ficar melhor ainda. Duvido que o Tarcísio tenha me escutado, né? Acho que ele fez isso de livre, espontânea vontade, na primeira oportunidade que apareceu. E tá lá ele. Falou para o Brasil, com a voz dele. Não precisou Raquel Landim ninguém falar, não. Eu gosto é assim. Vamos ouvir aqui o Tarcísio. Tenho uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele, e uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro, seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando de apoio, eu vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser, sempre estive ao lado dele e sempre estarei ao lado dele. Então dia 25 ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele, né? E acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte. Sinceramente, e não consigo ver, né? E essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele, enfim, não vejo. Eu acho que o pessoal está criando muita coisa, eu acho que com o tempo tudo vai ser esclarecido, confio muito num cara que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto, que a única coisa que eu vi desse tempo todo que eu trabalhei com ele foi preocupação com as pessoas, mais nada. Então, vou estar junto dele, sempre. A única coisa que eu vi dele é a preocupação com as pessoas. É isso, Tarcísio. Foi para isso que a direita te apoiou, fez campanha. Parabéns, Tarcísio. Parabéns, governador Tarcísio Freitas. Mas o meu mais profundo parabéns. Você me deixa muito feliz. Mesmo não sendo nada por mim. Eu acho que vocês também devem ficar contentes. Eu acho que vai todo mundo ficar contente com isso, né? O Bolsonaro é como se fosse da família. Fala a verdade. Deixa o lado do torcedor falar mais alto. Gente, é importante. É nessas oportunidades que você tem um microfone e você comentar sobre um assunto, sobre outro. E para mostrar para vocês que a importância dessas falas do Tarcísio não é para agradar a base, manter a base engajada, manter a moral da tropa elevada, muito mais do que isso. Vejam só, essa foi a fala do Tarcísio. Tarcísio é do governador de São Paulo, o principal estado do país. Repercutiu na Globo. O pessoal está criando muita coisa, diz Tarcísio, sobre a investigação da PF que mira Bolsonaro por golpe de Estado. Bolsonaro venceu em 14 estados, em 9, ele tinha alguém apoiando, ele estava apoiando alguém, em 9. Eu vi o Jorginho Melo, agora estou vendo o Tarcísio. Lembrando que o brasileiro é leitor de manchete. Vem um leitor de manchete. O pessoal está criando muita coisa. Ele vai falar, rapaz, Tarcísio é um cara meio moderado, né? Pô, um cara moderado, tô falando que estão criando muita coisa sobre Bolsonaro. Eu vi uma história lá que foi fake news, né? Do notebook do Carlos. O cara fica até com dúvida. Fala isso, não fica? O cara fica até com dúvida. Você fala, pô. Aí ele vai ler o texto, se ele não for leitor de manchete. O governador de São Paulo, Tarcísio, nesta quinta, né? Ele sai em defesa em Bolsonaro.
dizendo não enxergar elementos que justifiquem a responsabilização do ex-titular do Planalto, alvo de investigação por articular um golpe de Estado e atacar o sistema eleitoral. O governador ainda alegou que muita coisa está sendo criada e reafirmou que estará ao lado do aliado sempre nos momentos bons e difíceis. Depois a Globo coloca as falas do Tarcísio na íntegra. Aí você fala, rapaz, pô, tô surpreso com a Globo. Aí fala, pô, mas nem todo mundo acompanha a internet, né? E das pessoas que acompanham, nem todo mundo lê o que sai na Globo, o pessoal do jornal. Mas aí que tá a importância de pessoas com mandato, governadores, senadores, líderes de partido, tipo um Ciro Nogueira da vida, quando fala, vira notícia, porque isso chama atenção. Chama atenção. Veja a importância dessa fala do Tarcísio. Foi manchete na Globo, foi manchete do Valor Econômico do Grupo Globo. Tarcísio defende Bolsonaro e diz não ver crime nas ações do aliado. Para o governador de São Paulo, acusações contra esse presidente sob tentativa de golpe são invenções. É manchete na Folha de São Paulo. Estão criando muita coisa sobre Bolsonaro, diz Tarcísio, e minha suspeita golpista. O governador afirmou que sempre esteve, que sempre estará lá do ex-presidente. Para por aí? Não. Matéria no Poder 360. Criam muita coisa. Diz Tarcísio sobre acusações contra Bolsonaro. Aliado do ex-presidente, governador de São Paulo, diz que não vê nada que traga responsabilização a Bolsonaro. Foi manchete no Estadão. Tarcísio diz que não vê elementos para responsabilizar Bolsonaro por tentativa de golpe. Governador de São Paulo citou gratidão e lealdade pelo ex-presidente, diz que tudo será esclarecido e reforçou presença em ato no próximo dia 25. Parou aí, né? Não. Foi manchete na Veja. A estrela do palanque de Bolsonaro em São Paulo depois do ex-presidente. Aí fala sobre o Tarcísio participar, etc. E também no UOL. Tarcísio defende Bolsonaro de acusação de golpe. Criam muita coisa. Eu acho que aqui já deu para entender como algumas falas são importantes, porque acabam por pautar a imprensa. Você fala para várias pessoas. Por isso que às vezes eu falo, poxa, às vezes o deputado aí, às vezes tem a oportunidade de cava uma entrevista, busca um espaço, mas busca para falar de algo decente. Olha pro grupo. Tem um pensamento de grupo, não seja egoísta, não vá só para falar como você é um cara bacana, cheiroso, né, magnânimo. Não, vai lá, pô, fala de projeto de Brasil. Fala de Brasil. O Brasil tá em desuso, né? Fala de Brasil. Fala do grupo. Não fala de Bolsonaro, mas fala do grupo, a importância, sabe, de existir uma oposição. Rebata algumas coisas que tá acontecendo, não precisa personalizar nada. E, para fechar com chave de ouro, que a Vera Magalhães deve ter assistido a gente. A Vera Magalhães deve ter assistido. Que é a Luz? Luz tá aqui debaixo da mesa. Ato de Bolsonaro é cilada para aliados. Já escreveu uma manchete revoltada. O que foi? Quer subir aqui? Quer subir ou não? Vai ficar embaixo. Vai encher o saco, não fique me arranhando. Vem aqui, vem. Lá. Fique quieto, então. Ele fica arranhando minha perna, aí depois não quer subir. Jair Bolsonaro montou uma cilada para seus aliados, ao convocá-los publicamente e armar um forte esquema de pressão de bastidores para um ato no qual anuncia que vai se defender das acusações a eles imputadas pela PF em vários inquéritos no qual ele é investigado. Aí veja como são as coisas. Governadores, prefeitos, dirigentes partidários, que recebem dinheiro público via fundo partidário, eu não entendi porque a Vera Magalhães colocou isso, deputados, senadores e candidatos a prefeito, 6 grupos, estão sendo aconselhados por advogados, marqueteiros e assessores políticos a não comparecerem ao ato, mesmo correndo o risco de serem alvejados pela tropa de choque digital de Bolsonaro nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem como o Telegram. Alegam que o risco de serem alvo de interpelações na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral supera a necessidade de demonstrar lealdade a Bolsonaro. Mas a iniciativa do governador Tarcísio Freitas de anunciar sua participação no ato bagunçou o meio de campo e fez com que os outros governadores e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, passassem a se sentir ainda mais pressionados a comparecer ao ato. Você entende? Porque em alguns momentos você fala, mas o cara é meio assim, meio aquilo outro, né? Porque em alguns momentos algumas pessoas precisam comentar
O cidadão comum, ele já reclama o dia inteiro. Não dá pra pedir mais nada pra tia do Zap, pro tio do churrasco, pro trabalhador, pra trabalhadora. Não dá mais. O povo não aguenta mais. Tudo que pediram pro povo fazer, o povo fez. Tudo. A turma que tem o mandato, me perdoa. Vocês colocaram o nome de vocês no pleito porque vocês acreditavam que vocês tinham capacidade de fazer alguma coisa. Agora vão e façam. O que tá acontecendo no Brasil tem que ser pontuado, mas diariamente. Mostra uma coisa, mostra outra, toma algum tipo de ação. E isso não está restrito aos deputados, senadores, candidatos a prefeito que querem apoio. Você pega aí. Vamos pensar, sei lá. Deixa eu ver um candidato meio coisa. Você pega pra cidade de São Paulo. Você pega o prefeito de São Paulo. Você vê que, beleza, porque é na cidade de São Paulo. Mas enfim, imagina esse cara ali critica algum tipo de coisa, algum tipo de ação. Pô, acho que o que tá acontecendo aqui contra, sei lá, liberdade de expressão, tá muito bacana, deveria rever. Você acha que não vira notícia em todos os cantos? Então, assim, eu espero de coração que a turma entenda. Entenda que o Brasil, os brasileiros, as pessoas de direita, elas têm um poder limitado, elas já fazem muito, e que os nossos especialistas, os nossos políticos, etc, tudo mais, também tem que arregaçar as mangas e começar a cair pra dentro, né? Bora cair pra dentro. E, não pode esquecer, os fofoqueiros tem que segurar a língua, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Vai fazer alguma coisa, vai pra ajudar. Não fica fazendo fofoquinha com jornalista. Mas enfim. Mudando de assunto, mas conectado com questões ligadas ao judiciário, ontem tivemos aí um início do desfecho, possivelmente, ou talvez até o desfecho, de uma confusão que começou em Roma, no aeroporto de Roma. Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a hostilidade, né? O ministro sofreu com sua família em Roma, sem indiciar ninguém. Ninguém foi indiciado. Delegado vem injúria contra filho de ministro, mas diz que regras vedam indiciamento em crime de menor potencial ofensivo. O Horácio Neiva fala o seguinte, só para lembrar, houve busca e apreensão, determinado por um juízo incompetente, num crime de menor potencial ofensivo e que não resultou sequer em indiciamento. Busca e apreensão. O Joey fala, convenhamos, isso aí é só mais um dia na justiça brasileira. E Horácio, que é professor de direito, né, diz, tem muita bizarrice na justiça, mas confesso que nunca vi um caso de busca e apreensão determinada por tribunal superior em caso de injúria. Em caso de injúria, eu nunca vi busca e apreensão. Injúria, nunca vi. Injúria é nova. Essa é nova. E olha que é a medida, como o Marco Aurélio Melo fala, pô, não é assim, rapaz, é uma medida forte, né, extrema. Outra medida que você fica assim, meu Deus, Polícia Federal, com toda a tranquilidade, expõe o conteúdo da conversa entre o investigado e seu advogado. Vou repetir. Polícia Federal apreendeu o telefone do investigado e expôs toda a conversa entre o cliente e o advogado. Sigilo profissional? Prerrogativas? Eu acho que isso não é muito bacana, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Aí, diante de tudo que estava acontecendo, e eu acho que deve ser a primeira coisa que veio na cabeça de vocês, as pessoas falam, rapaz, e a Globo, hein? A Globo fez até animação, quadrinhos. A Globo transformou o caso em um super incidente contra o Estado Democrático de Direito. Não, foi não tapa, né? Foi um soco do Popó no queixo. Aquele do primeiro round. Se lembra do seu Babinho, o pai de Popó? Vocês não são... Não sei se você acompanha, mas na Bahia, Popó é baiano, né? Então a turma sempre comentava. Aí toda vez que Popó ia lutar, perguntava ao seu Babinho. E aí? Ele vai ser no primeiro round, né? Round, né? Round. E era no primeiro round. Popó, mão de pedra. Nossa, bateu, caiu. Era o Popó, basicamente. Você lê a narrativa da Globo. Aí o Leandro Ruschel fala o seguinte: nunca esqueceremos do papel que a militância de redação tem assumido. A fanfic abaixo foi criada pelo Globo. Tentou criminalizar pessoas. Aí aquele caso, mas o Leandro Ruschel é um cara de direita, né? Não dá pra levar a sério o que ele diz, né? É enviesado. Beleza. Ele tem aqui o Pedro Burgos, professor de comunicação, né, de jornalismo do INSPER,
não é bolsonarista. Então agora o argumento foi pro saco. O Pedro Burgos posta aqui um pequeno debate do Olimpo do lixo, que é a Globo News, onde eles estavam, né, basicamente pedindo... Olha, nem vou falar o quê. E aí o Burgos fala, ó, naquele momento, ninguém tinha muita informação sobre o caso, a não ser a palavra dele. Isso não impediu que fossem gastas horas, dias, comentando o fato. E esse mesmo padrão da Rede Globo se reproduz em relação a tudo. Bolsonaro, etc, tudo mais. E aqui eu até dou uma pausa aqui já na fala, que tem um tempo. Você pode até pausar o vídeo. Mas eu queria que vocês fizessem um pequeno exercício de reflexão e tentassem lembrar os absurdos que aconteceram quando esse caso aconteceu. Vocês conseguem? O que é que vocês conseguem lembrar desse caso? Além desse quadrinho. Pode até dar uma pausa se quiser, antes que eu relembre algumas coisas. Esse caso eu acho que ele é bem importante porque aconteceu no Brasil. Aquela hora, nunca antes na história desse país vi uma busca e apreensão em um crime de injúria, por exemplo. Mas tivemos algumas outras coisas. Você lembra alguma coisa que o Lula pode ter dito? O seu, então, ministro da Justiça na época? Olha como é importante registrar a história. Quando ocorreu esse caso, começou, né? Esse caso foi do meio pro fim de julho, entrou aí no mês de agosto, a Globo não parava de militância. Mas vamos começar. Julho de 2023. Julho de 2023. Atlas brasileiro. Você vai no índice, judiciário, subtema, confusões em Roma. Começa na página 263. Nem trouxe completo. Só algumas partes que eu acho que são interessantes. Que quando você relembra, e você relembra o assunto à luz dos fatos atuais, do desfecho do relatório final da PF, você fala, meu Deus do céu. É mesmo? Eu nem lembrava mais disso. Vocês lembravam? No dia 19 de julho, Lula comparou supostos agressores a animais selvagens. Você lembra disso? Essa gente que renasceu no neofascismo, colocando em prática no Brasil, tem de ser extirpada. Lembra disso? Do extirpar? Foi de São Paulo. Lula e governo reforçam defesa do ministro em meio a questionamentos sobre a Polícia Federal. Lula aproveitava o episódio ocorrido em Roma para acenar em direção do judiciário, procurando demonstrar uma maior proximidade do seu governo com aquela corte, como noticiava a Folha. Sobre o episódio, a coluna relatava que, além de apoiar a controversa medida de busca e apreensão, realizada em um dos interesses dos suspeitos, né, e de empurrar o filho, o governo saiu em defesa do integrante da corte. Com relação às medidas evocadas por Lula, a coluna citava que agora o mandatário fez as declarações mais enfáticas de repúdio à hostilização contra o ministro e cobrou punição severa aos agressores. E não teve agressão, né? Teve injúria. Pesada, hein, Lula? Hein, pai? Um presidente propagando ódio dessa forma. Aí, tem um vídeo, você pega no ato, e tudo interativo, você clica, você pode reescutar. A Raquel Landim, ela teve um comentário meio crítico na época. Você vai ler o tweet dela, ó. Se ocorrer um crime de injúria, tem de ser punido, mas isso não pode ser confundido com um atentado ao Estado Democrático de Direito. Punição não tem que ser exemplar. Punição tem que ser na medida da lei. Aí você fala, mas peraí. Estado Democrático de Direito? Se falou isso na época? Sim, se falou isso na época. Como continua se falando dos ataques ao Estado Democrático de Direito até os dias atuais. Então, quando você tem esses casos catalogados, do início até o fim, você inclusive pode mostrar para as pessoas que ainda não despertaram para o que acontece no Brasil e falar, olha, cara, olha o final, não teve nada. Mas mesmo esse caso que não teve nada, o Lula falou isso, falaram que o Estado Democrático de Direito estava em risco, você vai ver, ó. Calma que você vai ver, mas tá ali, ó. Raquel Landim utilizava seu Twitter para trazer um contraponto rebatendo as declarações de Lula. Buscando esclarecer algumas reações feitas pelo petista, Landim pontuava que o fato não se tratava de um atentado contra o Estado Democrático de Direito e que a punição para este e qualquer outro crime, né, deveria receber os aspectos previstos em lei. Concordar quando não há coerência é preciso e neste episódio Landim tinha razão. Aí sobre essa questão do Estado Democrático de Direito, o Estadão escreveu uma editorial em 20 de julho, no dia seguinte às falas do Dilma.
A distorção que enfraquece a democracia. Dino, sabe o que é o Dino? Na época, em 2023, você tá vendo esse vídeo daqui a 10 anos no futuro, em 2023, o ministro do Supremo Flávio Dino era ministro da Justiça de Lula. E ele disse que supostas agressões podem caracterizar crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso tudo aconteceu na época. Está tudo organizado no Atlas, registrado, com as citações diretas que o Estadão disse. Para subsidiar melhores posições até então apresentadas, o Estadão trazia aspectos legais da lei em questão nas notícias anteriores e relatava que a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito veio a eliminar esse risco, explicitando que a proteção específica do regime democrático não tem nenhuma relação com questões de honra ou mesmo de integridade física das autoridades. Numa análise das letras da lei, a coluna ressaltava que, portanto, equivoca-se profundamente o ministro da Justiça Flávio Dino quando, em entrevista sobre a confusão, diz que as agressões morais e físicas que teriam sido cometidas contra o cara lá, família, poderão vir ser tipificadas como crime contra o Estado Democrático de Direito, um evidente absurdo. Dia 23, o Lula voltou a falar. Na verdade, o Lula não só falou, ele avisou que iria tomar uma ação. Lula, na verdade, ele já tinha tomado. Lula disse que entregou o nome do acusado de hostilizar para chanceler alemão e chama o empresário de canalha. O empresário era representante de uma marca alemã. Lula mandou pro chanceler para quê? Para perseguir o cara? Perdeu o contrato? Eita, pô! Vocês lembram disso? Mas está registrado. Daqui a 10 anos, os principais eventos desse primeiro ano do governo estão todos registrados. Não é por nada, não. Não é sendo arrogante. É o maior trabalho historiográfico do primeiro ano do governo Dilma. Mais de 4.100 páginas. E que não tá o tweet, aí você fica perdido. Tá o tweet interativo. Você clica e você tem acesso ao vídeo. Você clica e tem acesso ao vídeo. Tudo bonitinho. E obrigado a vocês que me ajudam a manter esse projeto de pé. Mais um discurso de ódio de Lula, onde ele falava sobre a destruição de seu oponente e seus eleitores, demonstrando sua atitude nada pacificadora com a população. Esse foi um vídeo compartilhado pelo perfil do Metrópolis no Twitter. Na postagem, o perfil destacava ainda a respeito das atitudes de Lula havia tomado para tratar o ocorrido no aeroporto de Roma. Eu gosto de ler isso daí para mostrar para vocês que, tentando utilizar um pouco da experiência de fazer esses dossiês mais históricos, que eu acho que vem ajudando, eu fico pensando, poxa, se for para ler uma notícia, né, do passado, assim, se eu fosse contar o que aconteceu hoje no futuro, né, em termos históricos, como explicar essas notícias? Aí, diante dessa coisa que o Lula fez na época, tá ali por 360, né? Lula disse que entregou o nome do agressor a chanceler alemão. O Leonardo Coutinho falou: tento me colocar no lugar do chanceler do Olaf. Como será que é receber de um presidente bananeiro um pedido de providências do tipo? A impressão deve ser horrível, pelo menos deveria ser. O jornalista Leonardo Coutinho também trouxe sua colaboração crítica ao fato envolvendo as providências de Lula junto ao chanceler. Coutinho repostava a mensagem do perfil do Poder 360 e questionava o quão horrível teria sido as impressões sobre a abordagem de Lula por parte do chanceler alemão. Por mais que abomine o ato de alguém, não me parece adequado Lula pedir a demissão de um brasileiro a uma autoridade estrangeira. Se faz isso com alguém que a princípio não influencia, o que fará com aqueles sobre os quais tem algum poder de ajudar ou precisar? Lembrando que o Andrei, né, o diretor-geral da PF, é um intocável. Lula escolheu a dedo. Por óbvio, não pactou com ofensas e agressões, mas na medida em que os fatos já estão sob apuração, considero grave também interferência. Isso sem contar o fato de ter utilizado o triste episódio para aumentar ainda mais o arsenal legislativo contra os divergentes e ainda diz atuar em nome da democracia. Até a Juliana Pascoal criticou na época. Tinha mais algumas coisas, mas só para fechar esse pequeno bloco, o vídeo tá no até hoje, é um vídeo de 9 minutos. O Reinaldo Azevedo, ele grava um vídeo falando assim, ó, volto ao tema, explico por que opiniões de alguns colegas ameaçam também a liberdade de imprensa. Eles estão falando que os colegas dele que estão questionando o que estava acontecendo, estavam questionando a versão oficial do Lula e da Rede Globo. Você que não acredita nos quadrinhos da Rede Globo, você está
ameaçando a liberdade de imprensa, porque em tese você está apoiando os extremistas. Ai. Ex-Reinaldo Azevedo. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou abrir. Tá até o celular aqui, ó. Aqui no meu Telegram, tá o vídeo de Bolsonaro e o vídeo de Tarcísio. Eu vou abrir o... Deixa eu ver pra quem eu mandei. Eu mandei pro Texugo ontem, exato. Pra ver aqui. O de julho. Abri o de julho. Abri. Ó, tá aqui, ó. O Atlas. Ó, passando aqui o dedo. Mostrar você que eu vou abrir agora. Vou aqui no índice. Confusão em Roma. Cliquei, ó. Aí ele já me redireciona pro tema. Começa aqui com o videozinho do Lula. Aí vou descendo aqui, ó. Cadê? Tá o vídeo. Reinaldo Azevedo. Já passei. Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se dá a cara dele. Reinaldo Azevedo. Vou dar um clique aqui. Ó, clicou, abriu o Twitter. Meus caros, vou voltar ao assunto Alexandre de Moraes. A abordagem que eu estou vendo, lendo, ouvindo, assistindo em alguns veículos de imprensa e por intermédio de alguns colunistas está absolutamente equivocada, escandalosamente errada, é absurdamente temerária. É mesmo. Para a democracia, para as liberdades públicas. Oh, meu Deus do céu. Será mesmo que aquilo a que se assistiu em Roma contra Alexandre de Moraes e sua família se limita a uma agressão na esfera pessoal, a uma ofensa, a uma simples injúria, quando muito ali, quem sabe, um crime de ameaça? Será? Ou de desacato? Não sei. Será que é só isso? Será? Venham cá. Quando jornalistas... Não vou continuar, porque já deu pra provar que eu tô falando a verdade, né? Você tá entendendo? É dar mastigado. Não é você escrever um livro, aí você fala, aí bota um númerozinho pequeno, 2. Aí você fala, nossa, aí você tem que pular 100 páginas, ir lá na referência, procurar o número 2, aí tá lá, né? Entrevista em tal lugar, e contar com a sorte que tem um link. Tá tudo bonitinho. Clicou, assistiu. O preguiçoso entendeu o que aconteceu no Brasil. Maior trabalho historiográfico do primeiro ano do governo Lula. Tá tudo lá. Não só do desgoverno, né? Tudo. Por apenas 15 conto. Que a partir de 15 reais tem acesso a todos. Assinou hoje. Tem do de janeiro até dezembro. E 15 do mês que vem sai o de janeiro de 2024. E vamos lá. É a enciclopédia, né? O almanaque da história do Brasil em notícias. Eu devia chamar enciclopédia da história do Brasil em notícias. Eu tenho que atualizar. Mas já fiz meu jabá, né? A gente tem que melhorar, né? Eu sinto que eu faço pouco jabá. Tem dia que hoje foi oportunidade, né? Hoje foi uma baita oportunidade. Mas enfim, saindo do falatório, teve a questão lá da fuga das galinhas. Fugiu a galera lá dois bandidos, né? Da prisão lá de Mossoró. Segurança máxima, federal. Aí lá vem a Folha. Fuga inédita. Leva Lewandowski a crise em só 13 dias. Né? E, aí, na boa, eu vejo assim, leva a crise em 13 dias. Eu fico pensando, rapaz, olha, os caras fugir é complicado. Complicadíssimo. Mas eu acho que a gente devia encarar que a segurança pública, ela está em crise. Não é que a crise apareceu. A crise já existe. Nem tem que dar um jeito. Sabe? Tá muito perigoso viver no Brasil. Tá muito ruim as coisas. Não é que ficou ruim agora, porque 2 pessoas fugiram. Não, tá horrível. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Sabe? Pelo menos pô, pode ser roubado, perder o celular. Mas beleza. Aí, falando de crise, né? Governo, tava dando lá no Twitter. Aí eu vi um comentário de um rapaz chamado Vitor Lemos. Um senhor, né? Um rapaz. Foi difícil achar o nome do diretor afastado do presídio. É Humberto Gleidson Fontinelli Alencar, nomeado por Ricardo Capelli em 17 de abril de 23, na gestão de Flávio Dino. Aí eu fico assim, né? Eu não sei quem é esse Vitor Lemos, sei que ele tá me seguindo, falando, não sei quem é esse cara. Eu vou atrás da informação. Aí eu fui atrás. Pois bem, site oficial do governo. Humberto Gleidson Fontinelli Alencar, diretor da Penitenciária Federal em Mossoró.
Então não dá nem pra falar que, os presos fugiram. Não dá nem pra colocar com o Bolsonaro, né? Eu acho que a imprensa até pensou em fazer isso, deve ter ligado. Falou, e aí? Dá pra gente culpar Bolsonaro? Dá pra gente falar que o diretor era bolsonarista e aí os bolsonaristas facilitaram o ocorrido? Já não dá. Mas ainda tem uma afirmação em aberto, né? Que fala, foi nomeado pelo Capelli em 17 de abril. Graças a Deus, no site oficial do governo, tá assim, designação publicada no Diário Oficial. Aí eu cliquei. Aí quando clica, tá aqui, Diário Oficial. Portaria, 17 de abril de 2023. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no uso da competência que ele foi subdelegada pelo inciso 2º do artigo 3º da portaria número 443 de 24 de novembro de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve designar Humberto Gleidson Fontenelle Alencar para exercer a função de diretor da Penitenciária Federal em Mossoró. Assinatura no final, Ricardo Capelli, o capelinha do Lula. Não dá pra culpar Bolsonaro, viu? Já deu ruim. Mas vamos dar uma olhada. Tô gostando do Lewandowski. Gostei. Eu gosto de viver no mundo das coincidências. O mundo das coincidências é muito bom de se viver. Onde você não vê maldade. Você vê coincidências. Alicate no canteiro de obras, câmeras desligadas e luzes apagadas. Lewandowski lista falhas em fuga inédita. O atual ministro Dilma classificou a fuga inédita. Uma série de coincidências negativas e casos fortuitos. Você vê um cara estudado, né? Casos fortuitos, não é qualquer pessoa que fala isso, né? Convenhamos. Você não escuta um caso fortuito todo dia. Tem que ter muito estudo. Eu adoro. Coincidências negativas. Segundo o ministro, houve falhas em câmeras, nas lâmpadas, na guarda de ferramentas, né? Já numa reforma no pátio. Aí tá assim, considerado presos de alta periculosidade e ligados ao CV, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram da unidade por volta de 3h30 da manhã da quarta-feira, uma hora em que, segundo os ministros, os servidores estavam mais relaxados. Em função do feriado de carnaval. É a primeira coincidência. Não tá relaxado. Feriado de carnaval. Eles abriram um buraco no teto por meio de uma luminária. Conseguiram escapar, né? E conseguiram um alicate no canteiro de obras para cortar o alambrado e escapar. Lewandowski disse que a evasão ocorreu de forma espontânea, sem planejamento. Não imaginamos quem tenha sido algo orquestrado de fora, quem tenha sido arquitetado, com muito dinheiro, veículos aguardando. Foi uma fuga, diria eu, que custou muito barato. Foi efetuado exatamente com aquilo que foi encontrado no local, infelizmente. Eles conseguiram um alicate, porque estava jogado no canteiro de obras. As ferramentas deveriam estar trancadas numa área, num baú, longe dos presos. Não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com veículos aguardando os fugitivos. Foi uma fuga, diria eu, custou muito barato, blá blá blá. Tô até repetindo para meu Deus do céu. Lewandowski comparou a fuga à queda de um avião, quando um conjunto de fatores leva à ocorrência. Não é uma casa única. O prédio passava por uma reforma nas instalações internas e operadores estavam no local com diversos tipos de equipamento. As ferramentas não estavam devidamente acondicionadas, possivelmente estavam espalhadas pelo presídio ao alcance das pessoas que realizaram essa fuga. Houve uma fuga pela luminária, ao invés de estar protegido por uma laje, né, estava fechado com um simples trabalho de alvenaria. Além disso, algumas câmeras de segurança e lâmpadas não estavam funcionando adequadamente. Eu queria muito entender o que é isso, sabe? Um presídio de segurança máxima que as câmeras... Olha, gente, é uma coincidência. Meu Deus, como eu gosto das coincidências. Eu adoro essas coincidências. Nossa! E aí a evasão correu por 3h30, feria, rapaz, carnaval, né? Mas a ausência dos dois só foi percebida pela polícia 1h30 depois, tá? As coincidências do destino são demais. As coincidências do destino. As coincidências do destino. Eu não sei nem porque eu tô me questionando mais. Fuga ocorreu meses após reclamação sobre rigor em prisões federais. Vocês lembram que ano passado teve uma visita
uma senhorinha que depois ficou conhecida como a Dama do Mal, né? Que ela era a esposa do tio Patinhas, dos Fluxos. E aí ela tava lá, né, reclamando disso. E o Capelli tá lembrando, né? O Paulo Capelli. As reclamações foram externadas em audiência realizada em março de 2023, na sede do Ministério dos Direitos Humanos, com entidades que representam familiares de detentos. O encontro teve a participação da esposa de um dos líderes do CV, né? A atual dama, a Luciane Farias, que foi porta-voz das queixas envolvendo a vistoria de visitante. É engraçado quando essas coisas acontecem. Se fosse no governo Bolsonaro, meu Deus do céu. Ainda bem que não é, né? Não tem nem como culpá-lo. E aqui nos encaminhando ao fim, o Dilma tá meio desaparecido, tá de férias. Você vê quando o Lula não fala, não tem muita crise no governo, né? Tu deixa ele calado, porque toda vez que ele fala é algum absurdo. E não foi diferente lá no Egito. Uma fez até uma piada com o Egito, não sei, eu vi nos últimos dias começarem a aparecer nas redes sociais uns recortes daquele filme O Príncipe do Egito, da Disney, já viram? Que fala da história de Moisés, né? O príncipe lá, lembra Moisés que nasceu botando o becinho lá no rio Nilo, aí foi encontrado, aí veio levar a palavra, dividiu o rio, né, em 2 pedaços, Mar Vermelho, todos os mandamentos, aí falar das pragas do Egito, vai ver umas pragas, não sei, o pessoal começou a compartilhar esse vídeo nos meus dias, não sei porquê, né? Eu sei que o Lula tá no Egito. Aí eu sei que lá no Egito, o Lula anunciou doação pra agência da ONU. Aquela que foi denunciada por tá assim, ó, em conluio com o Grupo H. E isso porque os países internacionais cortaram o financiamento, que é o NRWA. Tá até ali o frame. Meu governo fará um novo aporte de recursos para a URNWA. Beleza aí. Beleza, Lula. Boa, dale. Vai que é tua. Aí ontem, só essa notícia aqui, ó. Essa senhora, ela é advogada de defesa. Ela escreve no jornal Político. E ela faz uma pergunta, né? Mas por que a ONG aí que o Lula vai doar está fornecendo drones? A turma aí, né? De um lado complicado. Forneceram uns drones aí, né? Rapaz, Lula. Pense bem, Lula. Pense bem, Lula. Rapaz, Lula. E a gente encerra o vídeo só com essa nota que eu achei muita cara de pau. Tava vendo uma notícia em inglês. O New York Times, né? Que lutou contra Bolsonaro para salvar a democracia do Brasil. Comenta o seguinte: na Venezuela, você é um crítico em um dia e é preso no dia seguinte. A detenção de Rócio San Miguel e seu desaparecimento durante muitos dias preocupa os ativistas venezuelanos de direitos humanos por terem entrado numa nova era de repressão. E até o momento o amigo Biden não fez nada, né? Fez aquele acordo, nunca mais desfez o acordo, tá de boa, ele tá, acho que, contente com o Madurinho e até então nenhuma ação mais concreta, né? Mas é isso. É notícia da Venezuela, mas pode se encaixar em outros países, não sei quais. Vou mandar o vídeo do Tarcísio lá no Telegram. Vou mandar o vídeo do Jair lá no Telegram. Eu acho que eu já mandei o do Jair ontem. Tô na dúvida agora. Enfim. Tô mandando as coisas mais frequentes no Telegram agora. Se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais um pouquinho, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem o Atlas brasileiro. Kimpan.com.br. Compartilha esse vídeo. Volta amanhã. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!